A paz do Senhor, meu irmão, tudo bem com você do outro lado? Aqui comigo, graças a Deus, tudo está bem. Vamos à palavra de Deus? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 19, diz a palavra de Deus. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou-se e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso, a buscar a Saulo, e achando-o, conduziu-o para Antioquia. E sucedeu que, todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a muita gente, e em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido missionário que está aí do outro lado, Deus pode nos tirar da área de conforto. Quando você vê o mandamento de Jesus em Atos dos Apóstolos, o que Jesus diz ali em Atos 1:8? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunho, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas o que acontece? Quando houve o Pentecostes em Atos 2, o que está escrito? Que Pedro, ele abre ali a porta e abre a palavra e começa a pregar no dia de Pentecostes. E quase 3.000 almas se convertem naquele dia. Dias depois você lê novamente que Pedro e João subiam junto à oração, hora nona, 3 horas da tarde para a oração. Quando aquele homem aleijado estendeu a mão para pedir esmola, Pedro disse assim: olhe para nós, não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. O homem levantou e entrou saltando no templo, e o número dos discípulos já chega a quase 5.000 com aquele acontecimento. Então a igreja está crescendo. Foram presos, o anjo soltou, depois foram ameaçados pelas autoridades, mas o Senhor estava operando maravilhas ali. E de repente Deus permitiu com que houvesse uma acusação contra Estevão, o primeiro mártir da igreja. Por quê? Porque a igreja primitiva estava fazendo algo que Jesus não mandou fazer. Era muito bom o que eles faziam, né? Vendiam suas propriedades, traziam o que foi vendido, depositavam ao pé dos apóstolos. Havia uma união, a Bíblia diz que em todos eles havia abundante graça, e isso é muito bom. Mas isso segurou a igreja ali em Jerusalém, por quê? Porque quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, nós percebemos que as pessoas estavam vindo até de países vizinhos ali para participar das reuniões que estavam acontecendo em Jerusalém. E a Bíblia diz que até a cama das pessoas foi colocada nas ruas para que ao menos a sombra de Pedro projetasse sobre eles. Havia cura, havia milagre, isso é muito bom. Só que acontece, Jesus falou: Judeia, Samaria, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E eles estavam parados ali em Jerusalém. Atos, capítulo de número 6, versículo 7, a Bíblia diz que grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Isso é muito bom, meu irmão, isso é muito bom, minha irmã. Mas o que acontece? O que Jesus ensinou? Está lá em Mateus, capítulo de número 9, lá no final, nos últimos versículos de Mateus 9, está escrito: percorria Jesus de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino
curando todas as doenças e moléstias entre o povo. Levantando os olhos, viu uma grande multidão, e teve grande compaixão deles, porque viu-os como ovelhas desgarradas que não têm pastor. E disse a seus discípulos: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiro para a sua seara, porque verdadeiramente grande é a seara, poucos os ceifeiros. Então Jesus estava sempre caminhando, e foi isso que os discípulos aprenderam com Jesus. Mas agora a coisa está muito boa em Jerusalém. Sacerdotes estão se convertendo, pessoas estão se juntando à igreja. É evidente que havia perseguição, mas o que acontece? O primeiro mártir da igreja foi Estevão, e a Bíblia diz que Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, fazia prodígios e sinais no meio do povo. Mas levantou alguns homens ali, a Bíblia diz que da seita dos libertos, alexandrinos, e levantaram uma acusação contra Estevão, e Deus permitiu. Aquilo era uma mentira, mas Deus permitiu que fizesse aquilo com Estevão. Foi Deus que permitiu. E Estevão morreu. Você já leu que Estevão morre. E quando Estevão morreu, Atos capítulo de número 8, a Bíblia diz que veio uma perseguição contra a igreja. Que todos foram dispersos de Jerusalém, exceto os apóstolos. Mas aquela dispersão foi uma bênção, porque no capítulo 8 você já percebe que Estevão, cheio do Espírito Santo, desceu para Samaria. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe. E Filipe desceu para Samaria, e as multidões prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviu e viu os sinais que ele fazia. Os demônios saíam de muitos que os tinham, gritando em alta voz, muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Então agora Filipe desceu para Samaria, e de repente Pedro e João vai para Samaria, e impõe as mãos sobre a igreja ali, recebe o batismo com o Espírito Santo. De repente o anjo já fala com Filipe, Filipe foi a estrada que ligava Gaza a Jerusalém, e você já leu o texto que ele evangeliza o eunuco, não é verdade? E quando ele batiza o eunuco nas águas, ele já foi transladado. Então a igreja agora começa a se mover. Mas como foi o movimento? Deus permitiu uma perseguição. De repente você está bem, as coisas estão boas, você está num lugar, de repente você está dirigindo uma grande igreja, está muito bem, as coisas estão melhor do que você imaginava, está fluindo muito bem, mas de repente Deus quer você, Deus quer a mim, indo mais além, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Essa é uma verdade. E o que Deus pode permitir? Deus pode permitir alguma coisa ruim para nos tirar da área de conforto, mas para fazer-nos mover segundo aquilo que Ele nos chamou para fazer, que é pregar o Evangelho, que é anunciar a salvação em Jesus. De repente Deus chamou você para plantar a igreja. E de repente nós plantamos um trabalho, o trabalho cresce, e nós começamos a viver bem, e aí nos acomodamos, e nós não podemos ficar acomodados, exceto se Deus quer você nesse lugar aí que você está. Mas de repente você já começou a se incomodar. Eu vou falar por mim. Eu servi numa grande convenção aqui no estado de Roraima, uma grande convenção, uma igreja muito abençoada, uma igreja muito organizada, e de repente eu sentia Deus querendo que eu me movesse mais um pouco, que era hora de sair, e não foi fácil. Então Deus permitiu que algo que eu não gostaria que acontecesse comigo, aconteceu, uma perseguição, e eu saí aqui do estado de Roraima e fui para o estado de São Paulo, de São Paulo fui para Minas. Isso aconteceu no ano de 2005, que eu saí do campo que eu estava, retornei para o estado de São Paulo, depois fui para Minas, e em Minas Gerais Deus falou comigo, que não me queria ali. E eu saí do leste de Minas, fui para o sul de Minas, e no sul de Minas Deus falou claramente comigo, volta para Roraima, usando o pastor Antônio Romero Filho em São Lourenço, ele se lembra disso, e meu Deus, eu saí de Roraima, eu vou retornar para Roraima, né? E eu retornei para Roraima com muito medo, né? Vim para Roraima com a minha esposa e minha filha, e comecei a Assembleia de Deus Ebenezer, Roraima, já falei em vídeo anterior, debaixo de uma mangueira.
Eu não tinha condições de comprar uma cadeira. Mas eu senti que era o lugar que Deus me queria. E eu comecei esse trabalho. E Deus abençoou a igreja. Deus abençoou o trabalho. Foi muito difícil, mas Deus me abençoou. O trabalho cresceu e tem crescido. Hoje temos trabalho no estado de São Paulo, temos trabalho no estado de Goiás, temos trabalhos aqui no estado de Roraima. Deus tem nos abençoado. Mas não foi fácil, porque estava muito bom o lugar que eu estava. Uma igreja grande, uma igreja organizada, uma igreja que cuida muito bem dos seus pastores. E de repente a perseguição veio de onde eu não imaginava que ela viria. E isso pode acontecer com você. Por causa da obra que Jesus chamou você para fazer, Ele pode permitir o mal acontecer sobre você, tirar você de uma área de conforto e levar você para o lugar que Ele quer que você esteja. E nesse lugar, talvez você às vezes até tenha medo, talvez você até já saiba o lugar que Deus quer você. E você está com medo, não tenha medo. Ah, mas eu vou deixar uma vida de conforto. Eu já estou estabilizado aqui. Não te preocupe com isso. É evidente que eu falar para você não se preocupe, parece até ironia, né? Mas é por quê? Porque aconteceu comigo. Quando Deus falou comigo, volta para Roraima, eu pensei, meu Deus, não pode ser Deus, eu voltar. Eu saí de Roraima, tive 10 anos em Roraima, vou voltar para Roraima. O que vão falar de mim em Roraima? Meu Deus, o que a igreja de onde eu saí vai falar de mim, Jesus? Foi muita preocupação. Mas eu me preparei e voltei. E valeu a pena ter voltado. Foi uma bênção ter voltado para Roraima. Hoje, quando eu paro e penso, a nossa Igreja Assembleia de Deus Ebenezer Roraima vai completar agora o ano que vem, nós completaremos já 15 anos aqui no estado de Roraima. 15 anos. Muitas lutas no começo. Mas quando eu estou orando, eu agradeço a Deus pelas lutas, porque eu tenho visto grandes vitórias, pastores, né? Estamos formando pastores, novos pastores, temos pastores no campo, plantamos igreja, estamos plantando mais igreja. Hoje eu tenho um grupo de homens que me ajudam na condução do rebanho, tanto em São Paulo, pastor João Donizete, no estado de Goiás, pastor Raimundo Gomes, ali com os demais obreiros, né? Evangelista Ferreira, presbítero Pedro, um corpo de irmãos abençoados, abnegados do estado de Goiás, aqui em Roraima. Quantos obreiros, tem sido uma bênção o trabalho, Deus nos abençoou muitíssimo. Então, preste atenção, meu irmão, meu querido irmão, minha querida irmã, naquilo que Deus tem para você. Por que o senhor leu em Atos 11? Porque aqui a gente vê esse grupo aqui, que eles não anunciavam a ninguém, mas de repente chegaram na Antioquia e anunciaram a palavra ali, e muita gente se converteu. E quando houve essa conversão, chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém, você viu aqui que a igreja de Jerusalém agora enviou Barnabé para Antioquia. E ali Barnabé chegou, quando viu a graça de Deus no meio da igreja, ele lembrou-se de Saulo, né? Ele conhecia a história de Saulo, foi a Tarso em busca de Saulo, e os dois ficaram ali 1 ano na cidade de Antioquia, e a Bíblia diz que muita gente se uniu ao Senhor, e em Atos capítulo número 13, você já vê apóstolos, você vê doutores, nessa grande igreja, já é uma grande igreja em Atos capítulo 13, e o que acontece lá em Atos 13? Havia ali, o primeiro da lista era Barnabé, o último da lista de 5 era Saulo, doutores, mestres, a saber, Barnabé, aí está a lista ali. O primeiro da lista, Barnabé, o último, Saulo, aí está lá. Orando eles e jejuando, disse o Espírito Santo, aparta-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Mas se não fosse a perseguição que houve em Jerusalém, a morte de Estevão, a igreja não teria chegado a Antioquia. Não é verdade? Então Deus tem o seu propósito. Quando você vai lá em Atos capítulo de número 27, você viu um naufrágio daquele navio com 275 pessoas, e Paulo estava ali. Paulo não havia projetado ir para a ilha de Malta. Ele era prisioneiro, apelou para César, estava sendo levado para Roma, mas de repente veio um furacão no mar, uma tempestade, pensavam que iam morrer, mas de repente o que Paulo diz?
lá em Atos capítulo 27. Ele fala, olha, para aqueles homens ali, já havia ido a esperança, perdido a esperança de viverem. Paulo disse assim, vocês precisam comer, disso depende da saúde de vocês. Porque o anjo de Deus, de quem eu sou, porque o Deus de quem eu sou e a quem sirvo, mandou o seu anjo para estar comigo essa noite e disse-me que não se perderá um único fio de cabelo da cabeça de nenhum de vocês. Vão perder o navio, vão perder a carga, mas nós nos daremos numa ilha. Então Deus providenciou aquele furacão, aquele vendaval terrível. Por quê? Porque Deus havia dado a Paulo todos aqueles homens que estavam naquele navio. E não somente aqueles homens, mas também lá na ilha de Malta, né? Uma comunidade cristã, Paulo deixa plantada ali. Então é assim que o nosso Deus faz. Continue pregando, continue anunciando, continue sendo usado por Deus como você sempre foi. Não deixe que as coisas boas da vida esfriem a sua fé. Que é muito mais fácil a gente esfriar na fé com coisas boas do que com coisas ruins. Porque a perseguição foi ruim. Houve a morte de Estevão, mas aquilo dali fez com que a igreja se movesse em direção às almas. Deus nos chamou para pregar o Evangelho. Jesus disse, o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Enquanto Jesus não vem, vida Ele nos der, vamos continuar pregando o Evangelho. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós falamos muito sobre fé, não é verdade? Mas o que Paulo diz em Romanos capítulo 10, verso 17? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Nós sabemos que Deus tem bênção para a nossa nação. Deus tem abençoado o nosso país. E nós sabemos que bênçãos maiores virão sobre a nossa nação. Mas para que as bênçãos aconteçam na nossa nação, o que temos que fazer? Temos que pregar a palavra. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. E Deus escolheu o Brasil para evangelizar o mundo. Tá? Ore por mim, eu estou orando por você. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe, em o nome de Jesus. Amém.